Bom dia, meu nome é Solange. Hoje eu vou falar sobre ciclos biogeoquímicos, né? Antes de entrar no conteúdo em si, é interessante começar com essa reflexão, né? Tudo na natureza funciona em ciclos, né? Nada simplesmente desaparece. É aquela frase, né? Pois tu és pó e ao pó retornará. Traz justamente essa ideia, né, de que tudo que é vivo um dia volta para a natureza. Quando um ser vivo morre e ele se decompõe, os elementos que formavam o corpo dele, como carbono, nitrogênio, fósforo, volta para o solo, para o ar, para a água. E depois esses mesmos elementos podem ser utilizados, né, por outros seres vivos. Então, no fundo a vida é um grande processo de reciclagem de matéria, né? Essa frase ajuda a gente a entender que estamos totalmente conectados com o ambiente, porque fazemos parte, né, desse ciclo o tempo todo. Agora, entrando no conceito, os elementos químicos não ficam parados, eles estão sempre circulando entre o ambiente e os seres vivos, né? E esse movimento recebe o nome de ciclos bioquímicos, né? O próprio nome já dá uma dica. Bio, né, vem de vida, e geo se refere à terra, ao solo, e químico diz respeito aos elementos, ou seja, são ciclos que envolvem os seres vivos, o ambiente e as transformações químicas. Esse ciclo acontece de forma contínua, né? Por exemplo, uma planta absorve nutrientes do solo, um animal se alimenta dessa planta e depois, quando esse animal elimina resíduos ou morre, esse elemento retorna ao ambiente, né? Eles podem ser classificados em 3 tipos, né? O ciclo gasoso acontece principalmente na atmosfera, como o ciclo do oxigênio, do nitrogênio. Os sedimentares, né? Acontece mais no solo e nas rochas, como o fósforo e o cálcio. E o ciclo misto, né, que envolve tanto a atmosfera quanto o solo, como o da água e do carbono. Né? Outro ponto importante é que apesar de existirem muitos elementos químicos, nem todos são essenciais para a vida. Né? De todos os 118 conhecidos, apenas cerca de 30 a 40 são realmente necessários, né? E eles são usados da mesma forma. Alguns são exigidos em grande quantidade, enquanto outros são necessários em pequena quantidade, mas continua sendo indispensável. Aqui a gente aprofunda, né, quais são esses elementos importantes para a vida. Alguns são chamados de elementos majoritários, né, porque aparecem em maior quantidade nos seres vivos. É o caso do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né, que forma a base das moléculas orgânicas, como proteína, lipídio, carboidrato. Sem esses elementos, a vida, como a gente conhece, simplesmente não existiria. Além deles, existem os chamados elementos traços e microelementos. Eles aparecem em quantidades menores, mas têm funções muito importantes, né? Por exemplo, o ferro é essencial para o transporte de oxigênio, o magnésio participa da fotossíntese nas plantas, o zinco atua em várias reações do organismo. Então, mesmo em pequenas quantidades, esses elementos são fundamentais para o funcionamento correto do seres vivos. Quando a gente olha especificamente para a planta, cada nutriente tem um papel bem definido. Né? O carbono, por exemplo, é a base de praticamente de todas as estruturas da planta, porque faz parte da molécula orgânica. O hidrogênio e o oxigênio também são essenciais e participam
de várias reações, principalmente relacionada à água e à produção de energia. E o nitrogênio é um dos mais importantes para o crescimento, porque está ligado à formação de proteínas e também de clorofila, que é responsável pela fotossíntese. O fósforo tem um papel muito importante na transferência de energia dentro da planta. Já o potássio ajuda a regular várias funções, como o equilíbrio interno e o funcionamento de enzimas. Além desses, tem o cálcio, que ajuda na estrutura da célula, o magnésio, que é fundamental na fotossíntese, e ferro, que também participa desse processo, né? Ou seja, cada nutriente contribui de forma específica, né, para o desenvolvimento saudável, né, da planta. Quando algum desses nutrientes está em falta, a planta, né, ela começa a apresentar sinais bem visíveis. Isso é importante, né, porque permite identificar o problema observando, né, a própria planta. Por exemplo, a falta de nitrogênio geralmente deixa as folhas mais amareladas, principalmente as mais antigas. A deficiência, né, do potássio pode causar bordas secas ou queimadas nas folhas. Já a falta de ferro costuma aparecer nas folhas mais novas, que fica com uma coloração mais clara, quase amarelada. Outros nutrientes também causam sintomas específicos, como mancha, crescimento reduzido ou até deformações, né, na folha. Esses sinais são muito importantes na prática, principalmente na agricultura, porque ajuda a identificar qual nutriente está faltando no solo e permite corrigir isso, né, melhorando o desenvolvimento da planta. Quando a gente observa o funcionamento de um ecossistema, é importante entender que tudo ali está conectado por fluxo de energia, né, e da matéria. Esse esquema ajuda a visualizar exatamente isso, então dá para explicar seguindo o caminho que a seta mostra, como se fosse passo a passo do que acontece. Primeiro, tudo começa, né, com a entrada de energia no sistema. Essa energia vem do sol, é absorvida pelos organismos autotróficos, como as plantas. Elas usam, né, essa luz para produzir seu próprio alimento. Esse é o ponto de partida de praticamente toda a vida do ecossistema, porque sem essa transformação de energia solar, não existiria, né, alimento para outros seres vivos, né? Depois disso, essa energia produzida pelas plantas passa para os heterotróficos, que são os animais, né, que são os animais quando eles se alimentam, né? Então, por exemplo, um herbívoro como uma planta, um carnívoro come esse herbívoro, a energia vai sendo, né, transferida em um nível para outro. Só que ao mesmo tempo que essa energia circula, parte dela vai sendo perdida em forma de calor, né? Isso aparece no esquema, né, que é muito importante. Significa que a energia não fica rodando para sempre no sistema. Ela entra, ela é usada e vai sendo dissipada. Por isso dizemos que o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, ela não volta. Agora, diferente da energia, os nutrientes seguem, né, outro caminho, eles ficam circulando dentro do sistema. O desenho mostra, né, um pool de nutrientes, que é como se fosse um reservatório, né, onde esses alimentos ficam disponíveis, as plantas absorvem esses nutrientes, né, os animais consomem as plantas e depois, quando ocorre expiração, excreção e decomposição, esses nutrientes voltam para o ambiente. Outro ponto importante, né, são as entradas e a saída do sistema. O esquema mostra, né, importações que são perdas, né, para fora do ecossistema. Isso mostra que
que o sistema não é totalmente fechado, né? Ele troca matéria com o ambiente externo. Por fim, a ideia central é que esse equilíbrio pode ser alternado quando a ação humana acelera muito esses processos como um uso excessivo de fertilizante ou poluição. O ciclo deixa de funcionar de forma equilibrada, isso pode causar uma situação meio contraditória, excesso de nutrientes em um lugar e faltar em outro, né? E isso acaba que prejudicando todo funcionamento do ecossistema. Pensando agora no ciclo de nitrogênio, a ideia principal é entender como esses nutrientes é essencial, né, para circular na natureza. O nitrogênio é muito importante porque faz parte das proteínas, ou seja, está diretamente ligado ao crescimento dos seres vivos. As plantas não conseguem usar nitrogênio do ar diretamente, elas absorvem esse nutriente do solo, principalmente na forma do nitrato e amônio, né? Esses compostos são transformados dentro da planta, né? Ajuda na formação, né, da estrutura, de estruturas importantes. Na agricultura existem práticas, né, para melhorar o uso do nitrogênio, como a rotação de culturas e até técnicas que estimulam a formação de nódulos, né, nas raízes onde vivem bactérias que ajudam a fixar o nitrogênio. Mas tem, né, um problema importante, né, o uso excessivo de fertilizante. Né? Um exemplo citado mostra que o uso aumentou muito, né, mas a produção não cresceu na mesma proporção. Isso indica o quê? Desperdício, ou seja, muito do fertilizante não é aproveitado pelas plantas e acaba indo parar no ambiente, podendo causar impactos negativos. Pensando agora no ciclo de nitrogênio, né, de forma mais detalhada, dá para entender melhor, né, acompanhando o caminho que ele faz, como se fosse uma sequência de etapas bem organizada. Tudo começa com o nitrogênio, que está na atmosfera, apesar de ser muito abundante no ar, a maioria dos seres vivos não consegue usar esse nitrogênio diretamente, né? Então, entre o primeiro passo essencial, a fixação do nitrogênio, nesse primeiro momento, algumas bactérias especiais conseguem transformar o nitrogênio do ar em substância que pode ser usada pelas plantas. Essas bactérias podem viver livre no solo ou associada, né, às raízes de certas plantas, como leguminosas. Né? Esse processo é fundamental porque sem ele o nitrogênio não entraria na cadeia alimentar. No segundo passo, né, as plantas elas absorvem esse nitrogênio já transformado, geralmente na forma de nitrato ou amônio, né? A partir daí elas usam esse nutriente para produzir proteínas e crescer. Ou seja, o nitrogênio passa a fazer parte, né, da estrutura da planta. No terceiro passo, né, os animais entram no ciclo, quando eles se alimentam das plantas, o nitrogênio é transferido para o corpo deles. E assim esse elemento continua circulando entre os seres vivos. No quarto passo, acontece algo muito importante, né? É a devolução do nitrogênio no ambiente. Isso ocorre através das fezes, da urina e também quando as plantas e animais morrem, né? Todo esse material orgânico vai ser decomposto por bactérias e fungos. Né? No quinto passo, durante a decomposição, o nitrogênio volta ao solo em formas que pode ser reutilizado. Algumas bactérias ainda, né, transformam essa substância novamente em gás, devolvendo o nitrogênio para a atmosfera. E esse processo, né, fecha o ciclo. Agora entra um detalhe interessante, né, que aparece no conteúdo, né, que é chamado de material espirálico, né, ou retromovimentação do material. Né. Isso significa que, principalmente em ambientes aquáticos, como rios, né, os nutrientes não ficam separados, né. Eles vão sendo levados pela correnteza em direção a outros locais,
Só que alguns seres vivos, né, ajudam a trazer de volta esses nutrientes. Por exemplo, peixes migratórios, outros animais que se deslocam entre diferentes ambientes, que acaba distribuindo o nitrogênio, né, nesses diferentes ambientes. Isso evita que tudo seja perdido, né, para o oceano e ajuda a manter o equilíbrio, né, do ecossistema. No final, que a gente percebe é que o nitrogênio está o tempo todo em movimento. Sai do ar, entra no solo, passa pelas plantas, pelos animais e volta novamente, né, para o ambiente. Em qualquer alteração nesse ciclo, principalmente causada pelo ser humano, né, pode gerar impactos grandes como poluição, desequilíbrio ecológico. E aqui a gente visualiza exemplos reais desse processo acontecendo na natureza, né? Dá para ver animais capturando peixes e se alimentando deles, né? O que mostra a transferência, né, de nutrientes entre diferentes níveis da cadeia alimentar. Quando um peixe é capturado por uma ave, por exemplo, os nutrientes que estavam na água passam para o corpo daquele animal, depois esse nutriente pode voltar ao ambiente por meio de excreção ou decomposição. Esse tipo de interação mostra que os seres vivos não só consomem energia, mas também ajuda a movimentar as matérias do ecossistema. Isso reforça, né, aquela ideia de que os nutrientes estão sempre circulando, né, e sendo reaproveitados. Agora entrando na questão de zona morta, o foco é entender um problema ambiental sério. Essas áreas são regiões nos oceanos ou em grandes lagos, onde quase não existe oxigênio dissolvido na água, né? Sem oxigênio, a maioria dos seres vivos não consegue sobreviver, né? Então, essas áreas ficam praticamente mortas. E como isso acontece? Geralmente começa com excesso de nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo na água. Esse excesso vem de atividades humanas como agricultura, esgoto sem tratamento e poluição industrial, né? Esse processo leva a eutrofização, que é o crescimento exagerado de águas, quando essa água, né, morre, elas são decompostas por bactérias, né, que consomem muito oxigênio da água. Com isso, o oxigênio diminui drasticamente, né, causando a morte, né, de vários organismos. Hoje já existem centenas dessas zonas pelo mundo, ocupando áreas enormes, né, e isso mostra como o desequilíbrio, né, nos ciclos naturais, principalmente causado pelo ser humano, pode, né, gerar impactos muito sérios no ecossistema. Quando a gente fala em zona morta, estamos falando de áreas do mar ou de rios, né, onde a quantidade de oxigênio de água fica muito baixa, né? Com isso, peixe, crustáceo e vários outros seres aquáticos têm dificuldade para sobreviver, né? E muito acaba que saindo da região ou até mesmo morrendo, né? No Brasil, esse problema acontece principalmente em áreas costeiras, perto, né, de cidades grandes, regiões muito povoadas, e isso está ligado principalmente, né, ao despejo de esgoto sem tratamento, lixo, resíduos, indústria e também ao uso de fertilizante na agricultura, né, que acaba que sendo levado pela chuva para rios e mares, né. E esses nutrientes em excesso fazem crescer muitas algas na água, né, e em primeiro momento parece algo normal, mas quando essas águas morrem e se decompõem, elas consomem grande parte do oxigênio da água. Aí surge a chamada zona morta, né? Esse problema afeta diretamente a pesca, porque diminui a quantidade de peixes e prejudica quem vive dessa atividade. Também causa desequilíbrio ambiental, já que várias espécies deixam de viver naquele local. No mapa é possível perceber que esse não é um problema só
do Brasil, mas mundial. Mesmo assim, o litoral brasileiro também apresenta, né, áreas de risco, né, mostrando a importância de investir em saneamento básico, tratamento do esgoto, preservação dos rios, já que tudo que vai para os rios pode acabar chegando no mar. Ciclo de fósforo, né? Agora entrando no ciclo de fósforo, é importante entender que esse elemento é essencial para a vida, ela participa na formação dos ossos, dentes, células, também ajuda no crescimento das plantas, né? Sem fósforo, os seres vivos não conseguem se desenvolver corretamente, né? Nas plantas, o fósforo é absorvido do solo ou da água, na forma de fosfato dissolvido. O problema é que essa quantidade disponível costuma ser pequena, por isso ele muitas vezes funciona como um fator limitante, né, de produção biológica, ou seja, quando falta fósforo, o crescimento de planta diminui. Né? Uma das principais reservas naturais de fósforo está nas rochas, né, fosfatado. Com o tempo, essa rocha sofre desgaste, né, natural e libera fósforo para o ambiente, né? Além disso, o ser humano retira, né, esse material para fabricar fertilizante usado na agricultura. O problema aparece quando esses fertilizantes são usados em excesso, né? Parte do fósforo não é aproveitado pelas plantas e acaba sendo levada pela chuva, pelos córregos, rios e mares, né? Isso pode causar eutrofização, né, que é o excesso de nutrientes na água, favorecendo o crescimento, né, exagerado de águas, reduzindo o oxigênio disponível. Por isso, o fósforo é importante, né, para a poluição, o fósforo é importante para a produção agrícola, né, mas precisa ser usado com equilíbrio para não gerar impactos ambientais. Aqui aparece, né, de forma visual, como o fósforo circula na natureza. Diferente de outro ciclo, como o de carbono, o de nitrogênio e fósforo, de nitrogênio, né, o fósforo não passa pela atmosfera, né, de forma significativa. Né, ele circula principalmente entre rochas, solo, água e seres vivos. O ciclo começa nas rochas fosfatadas, né, a erosão causada pela chuva, vento e temperatura, né? Libera o fosfato para o solo, para a água. As plantas absorvem esse fósforo pelas raízes e utilizam no seu desenvolvimento, né? Depois os animais, né, obtêm fósforo ao se alimentar das plantas ou de outros animais. Quando plantas e animais morrem ou eliminam resíduos decompositores, como bactéria, desenvolve esse fósforo ao ambiente. Parte desse material vai para o oceano, formando sedimentos, né, no fundo da água, com o passar de muito tempo, né? Esses sedimentos podem originar novas rochas fosfatadas, reiniciando, né, o ciclo. Então, é um processo natural, porém, é lento, por isso é um uso exagerado desse recurso pode trazer problemas futuros. Nessa imagem, né, mostra uma enorme colônia de pinguins, né, na ilha de Geórgia do Sul. Além de representar a vida em grupo desses animais, essa cena também tem relação com o ciclo de fósforo, né? Isso porque aves marinhas acumulam grande quantidade de nutrientes por meio de fezes, né, restos orgânicos e materiais deixados no ambiente ao longo do tempo. Esses resíduos enriquecem o solo com fósforo e outros nutrientes importantes. Em regiões onde existem grandes colônias de aves, o solo pode se tornar muito fértil justamente por causa desse acúmulo natural, né? Então, além da importância ecológica dos pinguins como espécie, elas também ajudam, né, na reciclagem de nutrientes no ambiente. E isso mostra como os animais também participam ativamente dos ciclos naturais da natureza. Guano.
O guano é o nome dado, né, ao acúmulo, né, de fezes, né, de aves marinhas e morcegos, né, ao longo de muitos anos. Apesar de parecer algo assim simples, esse material tem grande valor econômico, ecológico, porque é muito rico em fósforo e em nitrogênio. Em várias ilhas, né, do Oceano Pacífico, principalmente próximo ao Peru, enormes colônias de aves viveram por séculos nesses locais, formando camada espessa de guano, né? E esse material passou a ser retirado, utilizado como fertilizante natural na agricultura, já que melhora bastante, né, a fertilidade, né, do solo e favorece o crescimento das plantas. A imagem mostra, né, tanto depósito antigo quanto coletas desse recurso, né? E isso revela como materiais produzidos naturalmente pelos seres vivos pode se transformar em recursos importantes, né, para a sociedade e ao mesmo tempo também lembra a necessidade de exploração consciente para evitar impactos ambientais, né, preservar essas áreas naturais. E para começar, é interessante entender que o guano é basicamente um fertilizante natural, né, formado pelas fezes, né, das aves marinhas. Ele é muito utilizado na agricultura, principalmente por pequenos produtores que trabalham com cultivos orgânicos, né? O que chama atenção aqui é que, mesmo sendo mesmo sendo um produto importante, o processo de coleta ainda é antigo e manual. Os trabalhadores vão até os locais, né, onde o material se acumula, usa ferramentas simples como pás, picareta e fazem todo o trabalho pesado praticamente sem tecnologia, né? Além disso, eles transportam grande quantidade, né, sacos de até 50 quilos, até barcos, né, o que mostra como é um trabalho cansativo e exigente. Então, ao mesmo tempo que o guano é algo valioso, né, para a agricultura, a forma de obtenção, né, ainda envolve muito esforço, tempo. Quando a gente fala sobre poluição à atmosfera, estamos tratando de substâncias prejudiciais, né, que ficam no ar e afeta tanto o meio ambiente quanto a nossa saúde, né. Entre essas substâncias está o óxido de nitrogênio, de enxofre, né, que são liberados principalmente pela queima de combustível, fósseis como gasolina, diesel e o carvão. Esses gases, né, são perigosos e dão origem a problemas maiores. Um exemplo, a chuva ácida, né, que acontece quando esses poluentes reagem, né, com a água da atmosfera, formando ácidos, né, que caem com a chuva, né, e prejudica plantas, solo, rios e até construção. Outro problema é o smog fotoquímico, né, que é aquela camada, né, de poluição visível, tipo uma névoa escura na cidade, formada pela mistura de gases, partículas. Isso afeta muito a respiração das pessoas e é comum em lugares com muitos carros e indústria. Aqui dá para visualizar melhor como esses problemas acontecem na prática, né? A chuva ácida, por exemplo, está diretamente ligada à poluição gerada por fábricas e veículos, gases liberados sobe, né, para a atmosfera, se mistura com a água das nuvens e depois volta em forma de chuva contaminada, causando danos à natureza, como destruição de floresta e prejuízo aos ambientes aquáticos, né? Já o smog fotoquímico aparece como aquela poluição densa que a gente vê em grandes cidades, principalmente onde há muito trânsito, queima de combustível. E as imagens, né, ajudam a perceber como isso, né, impacta o dia a dia, né, deixando o ar pesado, reduzindo a visibilidade, trazendo risco à saúde,
como problemas respiratórios. Um caso bem marcante de poluição no Brasil é de Cubatão, né, em São Paulo. Durante um período, a cidade chegou a ser considerada uma das mais poluídas do mundo, ganhando até o apelido de Vale da Morte. Isso aconteceu porque havia uma grande concentração de indústria, né, liberando enormes quantidades de gás tóxico, né, todo dia. Essa poluição era tão intensa, né, que começou, né, a afetar diretamente a saúde da população, inclusive causando problemas graves em recém-nascido. Com o tempo perceberam a gravidade da situação e começaram a tomar medidas, né, para reduzir a poluição, como o controle das emissões e fiscalizações da indústria, né. Esse processo levou anos, mas trouxe resultado importante. Hoje, Cubatão já apresenta uma realidade bem diferente do passado, né? Embora ainda seja um polo industrial, a imagem mostra como a cidade continua com a presença industrial forte, mas com maior controle ambiental. Depois das ações implementadas, houve uma grande redução na emissão de poluentes, né? O que melhorou significativamente a quantidade do ar, né, e a saúde da população. Esse exemplo mostra, né, que apesar dos impactos negativos da industrialização, é possível reverter ou pelo menos minimizar, né, os danos quando há planejamento, fiscalização e compromisso com o meio ambiente. Primeiro, é importante entender que não adianta olhar só para a quantidade de nutrientes no ambiente. O mais importante aqui é perceber como esses nutrientes se movimentam. No caso do fósforo, ele não circula de forma constante, ele fica grande parte do tempo preso nos organismos vivos ou em nutrientes sólidos como sedimentos, em ambientes como lago, por exemplo. Só uma pequena parte está dissolvida na água. Um exemplo claro disso acontece na primavera. Como os organismos estão crescendo rápido, eles absorvem quase todo o fósforo disponível, né? Então, quando encontramos pouco fósforo na água, isso pode significar duas coisas: ou o ambiente é pobre em nutrientes, né? Ou ele está muito ativo com os seres vivos utilizando tudo, né, rapidamente. Agora, pensando no ciclo como um todo, né? O fósforo começa nas rochas, né? Com o tempo, essas rochas sofrem desgaste e libera fósforo no solo e na água. As plantas absorvem esse fósforo, né? Os animais se alimentam dessas plantas e assim eles vão passando pelos seres vivos. Depois, por meio da excreção e da decomposição, os fósforos retornam no ambiente. Parte dele volta para o solo, parte vai para a água, outra parte se acumula em sedimentos, podendo até formar rochas novamente ao longo do tempo. E é um ciclo, né, mais lento e sem participação direta da atmosfera. Quando a gente observa esse processo, né, esse em ambientes específicos, como um pântano costeiro, percebe que ele não acontece o tempo todo de forma contínua, né? Ele acontece em impulsos, ou seja, em momentos específicos nos meses mais quente, né? Há um crescimento maior das plantas, que absorve mais fósforo. Já em outros períodos, principalmente quando essas plantas morrem, ocorre a decomposição liberando fósforo, né, de volta para a água. Além disso, fatores, né, como mares, ajudam a remover essa matéria orgânica, influenciando ainda mais esse ciclo. Fluxo, né, de fósforo no ecossistema. Nesse esquema dá para visualizar, né, como o fósforo circula entre diferentes partes do ambiente, né? A água contém uma quantidade de fósforo mais boa
parte, né, acaba indo para o sedimento, as plantas absorvem esse fósforo para crescer e quando morre vira detritos, né? Esses detritos passam por decomposição, liberando novamente o fósforo. Os organismos filtradores também entram nesse processo, ajudando a transferir esses nutrientes entre água, matéria orgânica, seres vivos, ou seja, é um ciclo contínuo, né, de uso e reaproveitamento. Por fim, quando a gente olha para a bacia hidrográfica, fica mais fácil, né, a gente entender como tudo está conectado. Ela é toda a área onde a água da chuva escorre até formar um rio. Esse rio nasce nas partes mais altas, né, recebe água de pequenos rios chamados afluentes, né, e segue até desaguar. Em outro rio ou mar, né, as áreas mais altas funcionam como divisores, separando a bacia, né, de outra. E junto com essa água vão também os nutrientes, como o fósforo. Então, o ciclo dele está diretamente ligado ao movimento da água, entrando como tudo no ambiente, né, que está interligado. Para começar, que a gente está olhando para o funcionamento interno, né, de uma bacia hidrográfica, mas focando no caminho que um nutriente, como o cálcio, faz dentro desse sistema. A ideia principal é enxergar a bacia como um organismo, né, onde tudo está interagindo e acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, entre a chuva, né, ela traz uma pequena quantidade de ciclo para dentro da bacia e a partir daí esse cálcio pode seguir dois caminhos principais. Um deles é entrar no chamado probióticos, né, que são os seres vivos, principalmente as plantas. As plantas absorvem esse cálcio no solo para crescer e se desenvolver. Outro caminho é o probiótico, né, que envolve o solo, as rochas. E aqui entra um processo muito importante chamado de intemperismo, né, que é basicamente desgaste natural das rochas e solo, né, liberando nutrientes como o cálcio, né, esse processo alimenta o sistema constantemente. Agora, o mais importante é entender que existe, né, uma troca contínua entre o proabiótico e o abiótico. Né? E as plantas absorvem o cálcio, mas quando elas morrem ou perdem folha, esse material volta para o solo, fechando o ciclo. Então, nada fica parado, ele sempre está circulando, né? Só que nem tudo permanece dentro da bacia, né? Parte desses cálcio é levado pela água, né? Saindo pelos rios, ou seja, né? Além da entrada e da circulação interna, também existe perda, no fim das contas, né? E nesse slide mostra um equilíbrio, né? Entra pouco, circula bastante internamente e uma parte sai, né? É um sistema dinâmico, né? Que depende muito, né, desse equilíbrio para continuar funcionando bem. Agora, a gente entra, né, em um cenário de mudança, mostrando o que acontece quando o ser humano interfere, principalmente com o desmatamento. E o gráfico está dividido em 3 momentos bem raros: área não perturbada, área desmatada e recuperação. No começo, com a vegetação intacta, o sistema está equilibrado, as plantas seguram o solo, absorvem nutrientes, ajuda a manter tudo estável. Por isso, a quantidade de nitrogênio que sai para o riacho, né, é bem baixa. Quando ocorre o desmatamento, esse equilíbrio é quebrado. Sem as plantas e o solo fica exposto e os nutrientes ficam soltos. E a chuva bate direto, né, no solo e leva embora esse material, né, com muita mais facilidade. Pois no gráfico o nitrogênio sobe de forma bem acentuada, é um pico alto. Esse aumento mostra uma perda grande de nutriente, o que empobrece o solo, ainda pode causar problemas, né, na água, com poluição. Depois, com o tempo, vem a recuperação natural, né, a vegetação começa a crescer novamente,
Mesmo que devagar, aos poucos as plantas voltam a segurar o solo e absorver nutrientes. Com isso, a quantidade de nitrogênio que vai se diminuindo até, né, se aproxima de um novo equilíbrio. Então, a mensagem aqui é bem clara, né? O desmatamento causa um impacto forte e imediato, né, aumentando muito a perda de nutrientes e recuperação. E a recuperação existe, né, mas leva tempo. Aqui o foco é outro tipo de interferência humana, né? O desenvolvimento da paisagem como agrícola e urbanização. A ideia é entender como isso afeta a qualidade de água de um riacho. O gráfico mostra que, conforme aumenta o nível de desenvolvimento da área, aumenta também a quantidade de nitrogênio na água. Isso acontece porque atividades humanas libera muitos nutrientes, né, no ambiente, fertilizantes da agricultura, deixa eu ver, o esgoto da cidade, resíduo, indústria, tudo isso acaba indo para os rios. Então, quanto mais modificada a paisagem, maior essa carga de nutrientes na água. Isso não é algo positivo. Esse excesso pode causar problemas sérios, como crescimento exagerado de águas, que prejudica a vida aquática. Um ponto interessante é que, mesmo com esse aumento, a proporção, né, entre nitrogênio e fósforo não muda tanto, né? Ou seja, os dois aumentam junto, de certa forma, mas o problema maior é o volume de total, que cresce bastante, resumindo, né? Que mostra, né, o impacto humano não é só local, né? Ele chega até a água, alterando diretamente, né, a qualidade do cio, dos, dos, dos rios, né? Agora, a gente amplia a visão, né, e passa por um ciclo de carbono, né, que acontece em escala global. Aqui a ideia é entender como o carbono circula entre diferentes partes do planeta. O carbono está na atmosfera, nos seres vivos, no solo, nos oceanos e até nos combustíveis fósseis, né? As plantas têm um papel fundamental porque elas retiram o carbono da atmosfera através da fotossíntese. E esse carbono entra na cadeia alimentar quando os animais consomem essas plantas. Depois, através da respiração dos seres vivos e da decomposição, o carbono volta para a atmosfera, ou seja, um ciclo contínuo. Os oceanos também são muito importantes porque conseguem absorver e armazenar grande quantidade do carbono, ajudando a equilibrar esse ciclo. Só que entra um fator que muda tudo, né? A ação humana, a queima de combustível fóssil, né, como petróleo, carvão, libera grande quantidade de carbono que estava armazenado há milhões de anos. Além disso, atividades industriais também contribuem, né? O problema é que esse carbono extra não é absorvido na mesma velocidade, então se acumula na atmosfera. E isso está diretamente ligado ao aumento de efeito estufa e às mudanças climáticas. Aqui, né, mostra um ciclo natural, mas que está sendo alterado pelas ações humanas. E a gente tem o ciclo da água, né, que é essencial para a vida. A água está sempre em movimento, passando por várias etapas. Tudo começa com a evaporação, né, principalmente dos oceanos. A água sobe para a atmosfera, forma nuvens e depois retorna, né, em forma de chuva, que a precipitação, né? Quando a chuva cai, né, parte da água infiltra no solo, abastecendo os lençóis freáticos, a água subterrânea. Outra parte escorre pela superfície, indo para rios, lagos e novamente para os oceanos. Esse ciclo é contínuo, né? Mantém o equilíbrio da água no planeta. Mas, mais uma vez, né? Entra a influência humana, né? Quando a gente pavimenta ruas, constrói cidades, desmata o solo, perde, né, a capacidade de absorver água. Com isso, a infiltração diminui o escoamento superficial, aumenta, né? E isso pode causar enchentes e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de água armazenada no solo, que pode gerar falta de água no futuro. Então, mesmo sendo um ciclo natural, ele é muito sensível, né, às nossas ações. O equilíbrio depende diretamente de como a gente usa o ambiente.
Uma descoberta muito importante chamou a atenção, né? Recentemente no Brasil. Foi identificado, né, o sistema aquífero, né, Grande Amazônia, conhecido como SAGA, que pode ser o maior reservatório de água doce subterrâneo do mundo. Isso é algo extremamente relevante, porque mostra que abaixo da região amazônica existe uma enorme quantidade de água armazenada no subsolo. Para entender melhor, né, um aquífero é como se fosse uma grande reserva natural de água, que fica guardada entre camadas de rochas e sedimentos debaixo da terra. Essa água é acumulada ao longo de muitos anos e pode abastecer rios, nascentes, poços e até populações inteiras. O que surpreendeu nessa descoberta, né, foi o tamanho estimulado desse sistema, né? Ou seja, estamos falando de uma reserva gigantesca, né? Esse aquífero se estende desde a região do Equador até o estado do Pará, mostrando que não é algo pequeno ou localizado, e sim um sistema subterrâneo muito amplo, né? Além da importância científica, né? Essa descoberta também levanta discussões sobre responsabilidade, né? Ter uma reserva enorme de água não significa que ela pode ser uma preservação ambiental ou não, quer dizer, ela tem que ser usada com controle, né? É necessário que tenha planejamento, preservação ambiental, uso sustentável, porque a água doce é um recurso essencial para a vida. Então, essa descoberta reforça, né, ainda mais o valor da Amazônia, não só pela floresta, né, e biodiversidade, mas também pela riqueza hídrica escondida, né, no solo, no subsolo. Para compreender melhor essa descoberta, é importante primeiro entender o que é um arquífero, né? Arquífero é uma formação geológica composta por rochas ou sedimentos que possuem porosidade, permeabilidade, em palavras mais amplas, né? São matérias, né, que têm pequenos espaços internos e permite passagem de armazenamento da água. Funciona como uma espécie de esponja natural, né, subterrânea, né, quando a água da chuva infiltra no subsolo, parte dela desce pelas camadas da terra, fica, né, acumulada, né, nesses espaços existentes nas rochas e no sedimento. E nessa imagem também aparece o lençol freático, né, que é a parte mais superficial, onde a água subterrânea começa a se acumular. Já em áreas mais profundas, a água pode ficar presa entre camadas impermeáveis, formando reservatórios maiores. Né? Outro ponto mostrado é o poço artesiano. Né? Ele acontece quando se perfura, né, o solo até alcançar uma área com água sob pressão. Né? Nesse caso, a água pode até subir sozinha, né, pelo poço, sem necessidade de bombeamento inicial. Né? Os aquíferos são extremamente importantes porque abastecem rio, nascente, poços, fornece água potável para muitas cidades, várias regiões do mundo, né? Mas boa parte da população depende diretamente dessas reservas subterrâneas. Por isso, proteger o solo, evitar contaminação, é fundamental quando o aquífero é poluído, e a recuperação costuma ser lenta, né? E difícil. Então, além de entender o que ele é, precisamos reconhecer esse seu valor, né, para a sociedade. Quando falamos de ciclagem de elementos não essenciais, estamos tratando de elementos químicos que não são dispensáveis para a vida, ao contrário de nutrientes como carbono, nitrogênio, fósforo. Dos 118 elementos conhecidos, apenas cerca de 30 a 40 são considerados essenciais para os seres vivos. Mesmo não sendo essenciais, esses outros elementos também circulam na natureza. Eles participam do ciclo bioquímico de maneiras parecidas com outros elementos, por causa da chamada, né, similaridade química. Isso significa que alguns deles se comportam de forma semelhantes, né, e nutrientes
importante consegue entrar desses ciclos naturais. O problema principal aparece quando o ser humano aumenta muito a concentração desses elementos no ambiente, atividades industriais, mineração, uso de tecnologia, e acidente pode liberar substâncias que antes estavam em baixa quantidade, né? Um exemplo citado é a fissão, né, de urânio, que produz estrôncio 90. Esse elemento radioativo pode espalhar no ambiente por ter comportamento parecido com o caos e acaba sendo absorvido, né, pelos ossos dos seres vivos, o que representa risco sério à saúde. Outro caso é o Césio-137, também radioativo, né, resultante do processo nuclear. Ele pode espalhar facilmente e causar contaminação ambiental. Também aparece metais como mercúrio, cardímio, cobre, zinco, né? Antes da industrialização, esses elementos causavam menos impacto, porque estavam com concentração menores, tinha menor mobilidade. Com o avanço da atividade humana, passaram a circular mais e causar problemas ambientais. Então, a principal ideia aqui é que mesmo elemento que mesmo elementos são essenciais pode se tornar perigoso quando são lançados em excesso na natureza. Aqui eu já falei. E nos trópicos, né, a ciclagem de nutriente acontece de forma muito dinâmica e rápida, né, por causa do clima quente, né, e úmido. Essas condições aceleram, né, a decomposição de matéria orgânica e fazem os nutrientes circularem constantemente entre o solo e os seres vivos. Os gráficos mostram, né, a distribuição de carbono acumulada em partes bióticas e abióticas do ecossistema e em outras em partes bióticas, né, e abiótica do ecossistema. Em outras palavras, né, indicam onde o carbono está armazenado na vegetação, nas folhas e na madeira, na serrapilheira, no solo. Na primeira representação, percebe-se uma quantidade significativa de carbono, né? E no solo, também na madeira. Né? Isso mostra que tanto a parte viva quanto a parte não viva armazena carbono importante para o equilíbrio ambiental. Já na outra imagem, a maior parte parece concentrada na biomassa viva, né? Principalmente nas árvores. Isso costuma acontecer em florestas tropicais, onde existe grande produção vegetal e crescimento intenso. As folhas representam uma parte menor, mas têm grande importância porque participam da fotossíntese e depois caem no chão, formando matérias orgânicas. As serrapilheiras, que é o acúmulo de folha seca, galhos e restos orgânicos sobre o solo, né? Funciona como uma camada recicladora, né? Quando se decompõe, desenvolve nutrientes para o ambiente. Portanto, nos trópicos, o carbono e o nutriente não fica parado, né, em um único lugar. Ele circula continuamente entre plantas, solo e matéria orgânica, mantendo o funcionamento do ecossistema, né. Aqui, né, é feita uma comparação entre a floresta, né, de pinheiros da Grã-Bretanha e uma floresta tropical de galeria, né. O objetivo é mostrar como os nutrientes e a biomassa se distribuem de forma diferente em cada ambiente. Nas florestas tropicais, grande parte da matéria orgânica e dos nutrientes está completamente concentrado na vegetação viva, como folhas, madeiras e raízes. Isso acontece porque o crescimento de plantas é intenso, a reciclagem de nutrientes ocorre rapidamente, ao mesmo tempo muitos solos tropicais são altamente
lixiviadas, ou seja, a chuva intensa lava o solo e carrega nutrientes para camadas mais profundas. Por isso, apesar da floresta ser rica em vida, o solo muitas vezes é pobre em nutrientes. E isso significa que a riqueza da floresta tropical está principalmente nas plantas e não no solo. Se a vegetação for removida, o sistema perde rapidamente sua capacidade de reciclar nutrientes, né? Por isso, destaca, né, o mecanismo conservador de nutrientes que ajuda a floresta a manter esse equilíbrio. Primeiro é o emaranhado, né, de raízes superficiais, absorventes, né, que capta rapidamente os nutrientes disponíveis na camada mais superficial do solo. E segundo são as micorrizas, né? Associação entre fungos, raízes, esse fungo aumenta a capacidade de absorção de água e nutrientes. Também aparece folhas perenes, né? Com cutículas grossas e cerosas, que reduz perda de água e aumenta a durabilidade das folhas. As pontas foliares longas ajudam o escoamento da água, da chuva, evitando acúmulo excessivo sobre planta. E por fim, a cortiça grossa, né, oferece proteção ao tronco contra danos extremos. Agora, dá para entender melhor, né? Como os nutrientes conseguem voltar para o ambiente e continuar circulando na natureza. Basicamente, existem alguns caminhos principais, né, que fazem essa reciclagem acontecer e cada uma delas contribui de uma forma diferente. O primeiro caminho é a decomposição microbiana, que é quando micro-organismos como bactérias e fungos quebram a matéria orgânica de restos seres vivos. Quando uma planta ou animal morre, esses decompositores entram em ação e transformam esse material em substância mais simples, liberando nutrientes de volta para o ambiente, como se eles fossem recicladores naturais. Outro caminho importante é a excreção de animais durante a vida. Esse resíduo libera resíduos, esses resíduos já contêm nutrientes como nitrogênio, fósforo. No ambiente aquático, por exemplo, o zooplâncton libera uma quantidade bem grande, né, desses nutrientes enquanto ainda estão vivos. Muitas vezes, ou até mais, do que seria liberado só depois da morte. Ou seja, os nutrientes não voltam só no fim da vida, mas também durante o funcionamento normal, né, do organismo. Também existe processo físico, né, com a ação direta da energia do sol. A energia solar pode ajudar na liberação e circulação de substâncias, principalmente na água, contribuindo para essa renovação constante, mesmo sem seres vivos, né, diretamente envolvidos, né, a natureza continua movimentando esses elementos. Por fim, tem a autólise, né, que quando as próprias células começam a se decompor logo após a morte, antes mesmo da ação do micro-organismo. Nesse processo, uma parte considerável dos nutrientes já é liberada rapidamente, né? Em alguns ambientes pode chegar até mais de metade. Isso mostra que a reciclagem começa quase imediatamente. No geral, mais importante, né, é perceber que os nutrientes nunca ficam parados, eles estão sempre sendo liberados, reaproveitados, reutilizados por diferentes caminhos, mantendo o equilíbrio do ecossistema. E juntando tudo isso que foi discutido, né, fica bem claro que a natureza funciona como um grande sistema integrado, onde a energia e matéria seguem caminhos diferentes, mas totalmente conectado. A energia entra, é utilizada e se dissipa, enquanto os nutrientes estão sempre sendo reciclados. Desde o ciclo biogeoquímico, passando pelo papel dos elementos essenciais, pela dinâmica do ecossistema, e até problemas, né, com zona morta, tudo gira em torno desse equilíbrio. Quando esse ciclo funciona bem, os ecossistemas se mantêm saudáveis, mas quando há interferência excessiva, principalmente por ação humana, esse equilíbrio
ele pode ser quebrado. Então, no final das contas, aquela ideia inicial faz todo sentido, né? Nada se perde, tudo se transforma. A vida depende diretamente dessa reciclagem constante de matéria. E entender isso é essencial, porque mostra quanto nossas ações podem impactar, né, positivamente ou negativamente para o funcionamento da natureza. E é isso. Até a próxima.